Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre Esdras, Neemias e Ester. E hoje nós estamos finalizando o livro de Neemias com os capítulos 12 e 13. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos as passagens base para o nosso estudo de hoje. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Te pedimos também que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura. Leremos apenas alguns versículos do capítulo 12. E eu convido você então para abrir a sua Bíblia nesse capítulo 12 de Neemias. E leremos o verso 27, inicialmente o verso 27 e o 28. Ele diz o seguinte, o verso 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolo, liras, harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da Campina dos arredores, Campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, que eram cantores. E aí adiante, no verso 40, nós lemos o seguinte: Então os dois coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu, Neemias relatando, e a metade dos magistrados que estavam comigo. E finaliza no verso 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Sobre a perspectiva histórica, o Antigo Testamento termina com o período pós-exílico. Embora o livro de Neemias não apareça como sendo o último do Antigo Testamento, é aceito de um modo geral que ele representa a parte final desse período. Para entender isso, é importante observar que a sequência de como os livros da Bíblia foram agrupados não segue necessariamente uma ordem cronológica. Os anos logo após o exílio foram o pano de fundo dos livros de Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica, os últimos 3 livros são o livro de Daniel, o livro de Esdras e Neemias, que formavam um único volume, e o livro de Crônicas, que também formava um único volume. Após Neemias, inicia-se o período chamado de intertestamentário. Esse foi um período de silêncio de cerca de 400 anos que terminou com o surgimento de João Batista. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Ele foi o último profeta cronológico do Antigo Testamento, tendo atuado por volta do ano entre o ano 450 ao ano 400 a.C. Ele, Malaquias, encerra a antiga aliança com profecias sobre a vinda do Messias. No entanto, na perspectiva cristã, João Batista é considerado o último profeta antes de Jesus, agindo como um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Esdras foi um escriba em Jerusalém a partir do ano 458, tendo sido também contemporâneo de Neemias. Como vimos em estudos anteriores, Neemias foi governador da província de Judá por volta do ano 444. Esdras e Neemias tinham missões diferentes, mas trabalhavam em harmonia. Eles atuaram de forma conjunta, cobrindo as demandas dos retornados do exílio, tanto no aspecto físico quanto no aspecto religioso. Essa cooperação se refletiu na ordem civil, religiosa e moral em Jerusalém. Neemias estabeleceu a ordem civil, lidando com a economia, acabando com a usura e repovoando a cidade de Jerusalém. Esdras estabeleceu a ordem moral, liderando um avivamento espiritual.
Ele combateu o sincretismo religioso e os casamentos mistos ilícitos que ameaçavam a identidade de Israel. O chamado maior de Neemias foi recolocar os judeus na Terra Prometida e transformar Jerusalém em uma cidade habitada e segura. De início, sua missão foi reconstruir as muralhas da cidade, que estavam vulneráveis, sem portões e com várias brechas. Isso permitiu trazer segurança física à cidade, organização administrativa e proteção contra os inimigos externos. Neemias ajudou Esdras nas reformas religiosas que ele promovia. Neemias sabia que muros altos não serviriam de nada se o povo continuasse espiritualmente fraco. No próximo quadro, as muralhas de Jerusalém, com suas bases de defesa, com suas funções básicas de defesa, haviam sido reconstruídas em 52 dias, incluindo seus portões. Mas até então elas não haviam sido dedicadas, não haviam sido inauguradas. Neemias organiza então um evento para dedicá-las, envolvendo todo o povo. Ele recruta levitas de toda Judá e o povo se prepara com sacrifícios e adorações. O capítulo 12, do verso 31 a 43, relata que 2 grandes coros sobem em uma parte das muralhas da cidade. Um deles caminhou em cima dela, cantando num sentido, por exemplo, horário, enquanto o outro, cantando, subiu também, cantando e se movia no sentido inverso. O ponto de partida deve ter sido o portão do vale. Esse era o portão onde Neemias começou sua inspeção das muralhas danificadas quando chegou a Jerusalém, relatado lá no capítulo 2 de Neemias, no verso 13. Possivelmente, os coros seguiram cantando, andando e cantando sobre as muralhas até se encontrarem na área do templo. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios e o povo reunido se alegrou muito. Vale notar que essa era a mesma muralha que Tobias, o amonita, havia dito que seria tão fraca que até mesmo uma raposa andando sobre ela haveria de derrubá-la. Todos ficaram jubilosos com aquele momento. Neemias, mais ainda. Ele se sentiu assim por ter sido usado por Deus para levar a obra das muralhas a uma feliz conclusão. Com as muralhas prontas, a cidade agora teria condições de resistir a qualquer tentativa de ataques vindos de algum inimigo. Esse foi um dos principais motivos da alegria de todo o povo. Outro motivo foi que as pessoas haviam demonstrado que podiam realizar de forma conjunta uma tarefa complexa que foi a reconstrução das muralhas. Isso foi algo de grande estímulo para o moral do povo. A história de Israel tinha chegado a um momento realmente muito bom. Como autoridade de Israel, ele era governador, Neemias, ele havia conseguido reconstruir as muralhas, restabelecer a lei mosaica e reorganizar o ministério do templo. O povo estava de volta à sua terra, estava mais seguro e mais fiel a Deus, mais do que qualquer outra época desde a chegada dos primeiros exilados. Alguns comentaristas afirmam que esse evento de dedicação da muralha foi o clímax dos livros de Esdras e Neemias. Afirmam também que esse evento foi o maior dia da história dos retornados do exílio. Há quem diga que o ideal seria que esse livro terminasse nesse ponto, pois até então tudo havia convergido de forma maravilhosa para o povo de Deus. Mas ele não termina aqui, dado que havia algumas tempestades que estavam à frente. No próximo quadro, vemos que o povo quebra sua aliança com Deus e Neemias vai reagir. Em algum momento, Neemias voltou à Pérsia para prestar contas ao rei Artaxerxes, que o nomeara como governador da província de Judá. Não sabemos quanto tempo Neemias ficou lá na Pérsia. Em sua ausência, começa a haver um declínio espiritual do povo. Muitos começam a se afastar dos compromissos da aliança que haviam assumido por escrito, conforme o relato do capítulo 10.
Uma das primeiras coisas que Neemias descobre em seu retorno é que estava havendo uma permissividade generalizada em vários dos temas assumidos na aliança assinada anteriormente. Por conta disso, ele teria a difícil tarefa de promover algumas reformas de ordem civil e religiosa entre o povo, conforme nós vemos no capítulo 13. Será que, na ausência de Neemias, outros líderes não poderiam ter agido? Eles não poderiam ter contido essa onda de permissividade que estava quebrando a aliança deles feita com Deus? Onde estava Esdras, o escriba? Alguns comentaristas sugerem que nesse tempo Esdras havia morrido, já que Neemias, no capítulo 13, verso 13, se refere a Zadok como sendo o escriba. Talvez os demais líderes simplesmente não viam os problemas na mesma medida que Neemias via. Ou estavam vendo, mas não tiveram forças espirituais de ordem moral ou espiritual para se mover contra esses desvios. Que reformas de ordem civil e religiosa Neemias teria que promover? Quais foram as questões, desvios e manifestações de permissividade que ele teve que enfrentar? Identificamos no próximo quadro 4 pontos que estavam levando o povo a quebrar a aliança feita com Deus, aquela que eles haviam assinado lá em Neemias, no capítulo 10. O primeiro ponto que quebrava a aliança eram os relacionamentos errados que estavam levando à permissividade na conduta. O templo continha algumas salas que eram usadas para guardar ofertas de cereais, incenso, utensílios que eram usados no templo e os dízimos de vinho e azeite, além de ofertas gerais. Enquanto Neemias estava ausente, o sacerdote Eliasibe havia esvaziado algumas dessas salas para que Tobias, o amonita, pudesse montar um apartamento lá nessas salas. Tobias era aquele zombador que se opôs fortemente aos esforços anteriores de Neemias para reconstruir as muralhas. Ele tinha, o Tobias, muitas conexões com os judeus e os convenceu de que era um homem bom. Porém, tinha o hábito de ficar enviando cartas ameaçadoras a Neemias. E aqui ele aparece montando um escritório grande, ou mesmo uma moradia dentro do templo. Mas por que um sacerdote permitiria isso? Um dos motivos é que esse sacerdote e Tobias tinham conexões familiares por conta de possíveis casamentos de seus filhos. O fato é que Neemias ficou muito indignado e irritado quando retorna de volta de sua viagem à Pérsia e descobre que Tobias havia se instalado dentro do templo. O que Neemias faz de imediato? Ele vai ao templo e retira todos os móveis e utensílios de Tobias daquelas salas e traz de volta os utensílios e as ofertas que haviam sido retiradas. Esse tipo de situação às vezes acontece em certas igrejas, quando pessoas que não são fiéis ao Senhor utilizam as dependências da igreja para negócios que não têm nada a ver com ela. O problema se agrava quando os envolvidos, líderes ou oficiais da igreja, se entrincheiram em seus cargos e acham que têm o direito de fazer isso. Como resolver esse tipo de uso indevido das coisas de Deus? Neemias nos dá aqui uma boa referência de como proceder nesses casos. Segundo ponto da quebra da aliança. A permissividade com as coisas de Deus compromete o dízimo. Por algum motivo, o povo não estava levando todos os dízimos ao templo e, por isso, os levitas estavam sem receber. Isso fez com que eles parassem seu serviço no templo para ir ao campo trabalhar para suprir suas próprias necessidades de alimentação. Mas por que os dízimos estavam faltando ou estavam diminuindo? Uma possível explicação era a falta de espaço de armazenagem, dado que essa área específica do templo estava sendo ocupada indevidamente por quem? Pelo Tobias.
Vemos aqui de forma clara que o mau uso ou a permissividade com as coisas de Deus afetam a fidelidade do crente. No presente caso, o povo errou por deixar de contribuir, mas os sacerdotes também erraram por terem bloqueado a área de armazenagem para atender ao capricho de Tobias. Em uma relação direta de causa e efeito, os sacerdotes foram permissivos no uso de áreas do templo, e isso levou à redução de dízimos e ofertas. Em resposta às ações de Neemias e também em resposta à pregação do profeta Malaquias, o povo começou a dar os dízimos novamente. É dessa época o versículo muito conhecido de Malaquias 3,10, válido até hoje, que diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. No próximo quadro, vemos os outros 2 pontos que quebraram a aliança do povo com Deus. Terceiro ponto, a falha da observância do sábado. Neemias descobriu que mercadores da Fenícia vendiam seus produtos em Jerusalém no sábado. Descobriu também que judeus estavam preparando e transportando mercadorias naquele dia sagrado. Ele repreendeu tanto os mercadores fenícios quanto os judeus. Além disso, ele passou a trancar os portões da cidade em certos horários no sábado, para impedir o comércio naquele dia. Interessante que, em sua aliança com Deus, o povo havia concordado em guardar o sábado, mas estavam ignorando isso. Os argumentos para o comércio nesse dia eram vários, mas, na realidade, eram desculpas que violavam o compromisso deles com Deus. É fato que não estamos mais sob as rígidas leis do sábado de Israel. Mas esse episódio nos ensina sobre o perigo de colocar negócios e lazer acima do culto coletivo a Deus. Quando chega o domingo, muitos buscam motivos para não ir ao templo cultuar ao Senhor. Dizem que trabalharam muito na semana toda e nesse dia precisam acordar mais tarde e descansar. O que esse episódio de Neemias 13 nos ensina é que a permissividade espiritual sempre afeta a forma como usamos o nosso tempo. Claro que o descanso e o lazer são importantes, mas não às custas de sacrificar as coisas de Deus. Quarto ponto de quebra da aliança, a questão dos casamentos mistos. O verso 23 nos informa que Neemias teve que enfrentar esse problema de casamentos mistos. Esse era um tema que Esdras já havia tratado anos antes. Aparece lá no livro de Esdras, no capítulo 9 e 10. O assunto veio à tona quando Neemias relata ter ouvido crianças que não sabiam falar o hebraico, mas falavam a língua dos amonitas, a língua dos moabitas e o dialeto de Asdod, antiga cidade dos filisteus. Esse dialeto era próximo ao fenício e ao hebraico e, juntamente com as demais línguas, indicava que os judeus estavam se casando com mulheres desses povos. O resultado disso eram filhos que não sabiam falar a língua de Judá. Aquelas crianças estavam sendo educadas na cultura e nos valores das divindades pagãs desses povos. Falar o dialeto de Asdod, por exemplo, indicava que eles estavam sendo ensinados a cultuar o deus Dagon e não Javé. Não falar o hebraico era um problema cultural e religioso muito sério, pois significava a perda da capacidade de ler as Escrituras e de manter a aliança feita com Deus. Precisamos observar que casamentos mistos não afetam apenas o cônjuge crente, mas afeta também os filhos, especialmente se forem crianças. Era o que estava acontecendo. Aquelas crianças estavam crescendo sem ler as Escrituras, sem entender as coisas de Deus e sem condições de cumprirem a aliança feita com Ele. Naquele contexto, a gravidade desses casamentos mistos era o risco real da perda da identidade cultural e da herança religiosa deles. Parece que não tinham aprendido a lição dos casamentos mistos de Salomão, anos antes.
com esposas estrangeiras que o fizeram se afastar do Senhor. O resultado desses casamentos foi a introdução progressiva da idolatria entre o povo. Mais tarde, isso ocasionou o fim do reino de Israel e o exílio do reino de Judá na Babilônia. No próximo quadro, uma pergunta: como Neemias reagiu contra a quebra da aliança com Deus? Neemias se concentrou nas questões importantes. A reação dele a esses casos indica princípios que podem servir de referência para nós, caso tenhamos que enfrentar situações de desvios de conduta cristã. Primeira forma como ele reagiu. Ele não apenas viu os problemas, mas se indignou e se mobilizou com eles. No caso das salas do templo ocupadas por Tobias, relatada no verso 8, Neemias diz: "Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora." No episódio da violação do sábado, no verso 17 desse capítulo 13, Neemias nos diz: "Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado." No caso dos casamentos mistos, ele diz lá em Neemias capítulo 13, verso 25: "Eu os repreendi dizendo: não escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos." Precisamos ter cuidado com extremos. De um lado, transformar uma indignação justa em raiva e agressões. E do outro, ficarmos complacentes quando há erros sendo cometidos à nossa vista. Segunda relação de Neemias. Neemias agiu de maneira firme e determinada. Não apenas reclamou, mas buscou enfrentar os problemas de frente. Possivelmente, jogou fora todos os móveis de Tobias em um pátio externo no templo. Pessoalmente, ele fez isso ajudado por alguém, mas foi ação pessoal dele. Depois, mandou limpar os lugares e providenciou o retorno das coisas que antes estavam armazenadas lá. Quanto à falta dos dízimos para manter os levitas, Neemias não apenas repreendeu os oficiais que os haviam negligenciado, como trouxe os levitas de volta para o templo. Sobre o problema dos sábados, ele ordenou que os portões fossem trancados em certos períodos naqueles dias de sábado. E para fazer valer a sua ordem, posicionou homens de sua guarda nos portões. Terceira forma de reação de Neemias. Ele sempre orava pedindo que Deus estivesse com ele. No capítulo 13, temos registro de 4 vezes que Neemias faz breves orações. No verso 14, no 22, no 29 e no 31. Isso mostra que ele não estava sozinho em suas atitudes firmes contra os desvios do povo. Em uma dessas orações, em Neemias capítulo 13, verso 22, lemos: "Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço." É possível que orasse assim porque, além de buscar a orientação de Deus, ele buscava forças para enfrentar os inimigos. Esses eram aqueles que não queriam as mudanças que ele estava realizando. Neemias não era um político do tipo que tenta apaziguar os lados para chegar a um acordo de seu interesse às custas de princípios de honestidade e de fidelidade à palavra de Deus. Com esse perfil, ele possivelmente não iria se sair muito bem em uma pesquisa de popularidade, pois o que ele fazia não era exatamente buscar agradar o povo, mas sim buscar agradar a Deus. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. E aqui destacamos 3 pontos finais. Primeiro, tolerar pequenas coisas erradas podem nos levar a grandes desvios. A tolerância dos sacerdotes ao uso das dependências sagradas do templo para interesses pessoais de alguns deles e de uma pessoa de fora desencadeou uma crise moral entre eles. Essa crise prejudicou os levitas, que ficaram sem receber o sustento deles, e levou o povo a reduzir a entrega dos dízimos e ofertas. Fazer pequenas concessões aparentemente podem ter um custo pequeno, mas elas tendem a ir acumulando consequências ruins. Por exemplo, pequenas invasões de terras em áreas de preservação acabam virando favelas difíceis de serem removidas depois. Outro campo onde isso é crítico é na educação dos filhos.
se deixados sem limites, tendem a ter comportamentos negativos em vários aspectos, afetando-os depois na vida adulta. Um dos princípios que aprendemos aqui é que grandes desvios começam com pequenos desvios. Segundo ponto de nossa conclusão: muitas crises se resolvem quando a causa é encarada de forma radical. Será que caberiam medidas paliativas nos casos que Neemias enfrentou nesse capítulo 13? O que aconteceria se ele resolvesse fazer uma enquete sobre o destino dos móveis de Tobias? Ou votar em assembleia quanto a manter o amonita ocupando ou não as dependências do templo? No caso em questão, não havia espaço para conviver com o errado. Isso nos leva a pensar no cuidado que devemos ter com o uso das coisas de Deus. Pode ser que nós nos defrontemos com situações em que teremos que agir com coragem para nos livrar de alguns móveis que estiverem atrapalhando nosso relacionamento com Deus ou o nosso trabalho na igreja. Terceiro e último destaque: ter a presença de Deus é condição essencial para sermos vitoriosos. Se quisermos confrontar a permissividade dos nossos dias, teremos que nos manter próximos de Deus, pois Ele é quem poderá nos dar discernimento e coragem para enfrentarmos os desafios de nossa sociedade, que costuma andar bem longe dele. Deus é quem também nos dará forças e sabedoria para reagirmos àqueles que nos desprezam por seguirmos a sua palavra e andarmos nos seus caminhos. A narrativa de Esdras e Neemias mostra a necessidade do crente manter-se atento à vontade de Deus, buscando fazer o certo porque é certo e não apenas porque alguém está olhando. Vemos em Neemias um coração que sistematicamente se voltava para Deus, que buscava sua força nele e assim superava seus obstáculos. Que Neemias possa ser uma inspiração para nós. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou desse estudo, compartilhe o link com os seus amigos, com algum conhecido que possa também participar, conhecer o nosso canal e os nossos estudos. No próximo quadro você vê o panorama dessa série que está quase que terminando e também poderá ver o tema dos estudos anteriores. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!